Boa noite, mulheres lindas. Como estão, gente? Eu espero que vocês estejam também desfrutando desses nossos 21 sextas-feiras. E hoje a gente está na terceira sexta-feira. E hoje eu trago um tema muito legal, mas um tema também para a gente fazer grandes reflexões. Porque enquanto estava lendo este tema, eu me lembrei de muitos momentos meus. E quero trazer para vocês com muita alegria que hoje o nosso convite é para olhar para o nosso jardim. O tema do livro que a gente está, trabalhando esse livro, trazendo alguns insights desse livro, hoje é sobre comparação. Às vezes nós estamos nessa vibe de estarmos nos comparando umas com as outras, né? Ou comparando com as pessoas na rede social, nas nossas relações, na família. E por que eu trago esse terceiro tema da comparação, que eu achei interessante? Porque hoje nós vamos olhar um pouquinho para o nosso jardim. Para o nosso jardim com carinho, o nosso próprio jardim. Aquilo que tem florescido dentro da gente, aquilo que tem, vamos dizer, desabrochado dentro de nós, aquilo que tem se transformado dentro de nós e principalmente aquilo que é nosso. E aí eu quero começar com um trecho do livro mesmo dele, do autor, do Fred, que eu achei que cabe muito para o nosso bate-papo dessa noite. Olhe com calma para o seu jardim e repare como ele cresceu. Observe como ele muda de cor, com suas folhagens assumindo variados tons de verde, compondo a paisagem com galhos secos e brotos novos. Veja como algumas flores são exuberantes, enquanto outras são tímidas. Mas, por favor, não compare com outros jardins. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E esse trecho marcante, quando eu resolvi ler para vocês, porque, de fato, ele tem uma sensibilidade de trazer para a gente o tema. E aí eu trago também, dentro deste tema, para vocês, aquilo que eu tenho observado e aquilo que eu tenho vivenciado. Eu penso que até na parte do livro, esse trecho é o mais forte quando ele diz: mas por favor, não compare com outros jardins. Você já se pegou em alguns momentos da vida se comparando com outras pessoas ou com uma outra pessoa? Primeiro que a gente já vive, desde que nasce, a gente tem essa coisa de se comparar. É na escola que a gente se compara, às vezes com uma colega da sala de aulas, a gente se compara com alguém que a gente admira, às vezes a gente se compara porque que o outro é assim, porque que alguém chegou até ponta, até isso e eu ainda não, o que fulano está fazendo de diferente, e a gente começa a criar essas comparações. Porém, eu quero trazer para vocês aqui, para a gente sentir mais leveza, que é o grande propósito da comunidade, e desses 21 dias, que é despertar dentro de nós a nossa consciência de que, primeiro, comparar o nosso florescer com o do outro é algo que vai nos deixar, eu chamo assim, naquele momento da tristeza. Vai nos trazer aquela sensação de sofrimento, vai trazer o sofrimento e a sensação de eu tô fazendo alguma coisa errada, ou eu não cheguei ainda em lugar nenhum, e começa a usou. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu vivi isso na minha vida. Aos 50, hoje eu tenho 55 anos, mas antes de chegar aos 55 anos, quando eu cheguei lá nos 48, eu comecei realmente a pensar, meu Deus, já tenho 48 anos. E tem coisas que eu ainda continuo batendo na mesma tecla. Ainda não consegui me desprender disso. E isso, gente, me fazia muito triste. Eu, às vezes, me comparava, assim, com outras pessoas, através de
até mesmo de filmes que assistia, ou mesmo das relações com as quais eu tinha de amizade, de mulheres da minha idade, e isso me deixava muito para baixo, me deixava triste, né? Então, o que eu quero trazer para a nossa conversa? A comparação, ela é uma ilusão. É uma ilusão que rouba a alegria do nosso presente. Porque quando a gente começa a se comparar, e eu vou configurar mesmo o jardim, quando eu comparo o meu jardim, eu esqueço que eu tenho histórias, eu tenho feridas, eu tenho curas, eu tenho meu tempo e eu tenho minhas raízes. E que outra também tem as suas. E quando a gente começou o nosso encontro hoje, a gente viu que o próprio autor fala com tanta alegria. Olha só, observe que o jardim muda de cor, observe que a paisagem vai se transformando, que existe aquelas flores exuberantes, mas existe aquelas meio tímidas. Então, quando eu trago isso pra gente, é que realmente comparar, quando nós chegamos nesse nível de comparar, nós vamos nos esquecendo que o crescimento de cada pessoa é diferente. E foi isso que muito me ajudou no nível de consciência. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Para alguns, a hora de crescer aos 48 anos, como eu, de autoconsciência, de melhorar minha autoconsciência, de transformar-me de dentro para fora. Para outra, pode ser que já tenha acontecido aos 30, para outra só vai acontecer aos 60, mas cada jardim tem a sua história. Isso é um ponto importante. Quando a comparação entra na nossa vida, ela vira uma lente que distorce tudo, vai distorcendo muita coisa, vai nos tornando, vai até mesmo nos trazendo uma sensação de que eu estou atrasada, eu estou insuficiente, eu sou pequena, e isso não é verdade. Não é verdade. Essa semana uma colega entrou em contato comigo e a gente conversando, ela disse, mas você já está no nível, olha só, você está no nível, melhorou, eu te conheci, olha, faz tanto tempo que eu te conheço. Gente, esse aqui é o meu amorzinho, que quando chega essa hora, ele quer 1001 atenção, mas já comeu, não é para estar aqui nessa agonia, porque já comeu. Então ela disse, olha, eu me sinto assim, às vezes, que eu tô regredindo, que eu não consigo ainda sair de algumas situações que eu ainda vivo, Paula. E eu vejo que você já está num nível diferente. E eu já trouxe para ela isso. Eu disse, olha, eu quero te dizer que até onde você está, no que você está vivendo, não deixe jamais de honrar aqui onde você chegou. Ela ficou me olhando, honre a sua jornada até onde você chegou. Se você ainda não chegou até onde você gostaria, vamos lá, continue. Mas não se compare nem comigo, nem com outra pessoa. Cada um tem o seu tempo. Assim como uma planta que a gente coloca a semente, vai molhando e ela no seu tempo vai florescer. Nós também. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente vai tendo uma ideia de que a gente tem que, todo mundo tem que ter a mesma medida, ou que todo mundo tem o seu mesmo tempo, que todo mundo tem, e não é. Cada um tem o seu tempo. E aí eu trago para vocês, nos comparar, não temos como comparar o que nós vivemos, as nossas dores, a nossa história, a nossa vida em relação a outra pessoa. O que vemos do outro, às vezes, não é exatamente o que é. Às vezes, o que a pessoa está mostrando, ou que ela está ali, que eu estou vendo, está ali na minha frente, mas não tem o passado, não tem o contexto todo da história. A gente só vai saber se a gente conhecer, se a gente conversar, se a gente saber da história daquela pessoa. E eu vi um vídeo hoje, quando eu estava vindo para casa, que diz o seguinte,
as lágrimas não são iguais. Ninguém pode dizer, eu chorei igual a você, porque até as lágrimas são diferentes, tá? Então, eu já te animo nesses 21 dias para você entender, as suas lágrimas são suas. Não se compare com outra pessoa. Não se compare a sua história com outra pessoa. Não se diminua e nem vá entrar, vamos dizer, nesse movimento, dizer eu tenho que chegar agora em como fulano ou como Beltrano está. Não. Acolha o seu momento. Honre a sua história até onde você está agora. Outra coisa, a comparação, ela não precisa, ela tem que ser, ela só pode ser uma comparação saudável se ela for uma ferramenta de autoconsciência. De que sentido, Paula? Quando eu olho para o que eu fui ontem e para o que eu estou agora. Então, eu comparo, eu faço isso olhando para dentro de mim e não com referência a outra pessoa. Eu gosto tanto desse ponto, porque eu digo assim, quando eu olho para a minha vida aos 48 e agora que eu estou aos 55, eu dou tantos risos, tantas alegrias, porque mesmo tendo sido aos 48 esse grande despertar, eu me sinto a mulher mais vibrante e feliz por estar nesse momento da minha vida. Então, comparação é olhar fora tentando medir quem somos. E nós não merecemos fazer isso conosco. Tá bom, meus amores? A outra coisa que eu quero trazer para vocês dos meus ensinamentos, dos meus aprendizados. Comparar também nos aprisiona e gera sofrimento. Quando a gente cria expectativas irreais sobre quem deveríamos ser, em vez de honrar o momento que eu estou vivendo agora e que eu sou, eu trago sofrimento, eu trago dor para mim. Então eu te convido a olhar para dentro de você e ter como ponto de referência você mesma. E se aplaude, faça bastante aplausos para quem você está agora, para quem você é agora. Outra, a comparação também, ela é um jogo que eu chamo de um jogo espiral de negatividade. A mente começa a procurar defeitos em você, começa a olhar também virtudes exageradas em outra, né? Às vezes é um caminho sem fim. Você começa a olhar, né, as virtudes de fulana, meu Deus, mas fulana, ela tem um nível, ela chegou em tal. E aí você passa exageradamente. Ou você começa a dizer, se eu tô cheia de defeitos, defeito tal, ainda sou assim, ainda sou assada. E, gente, isso não tem fim. Isso não tem fim quando nós entramos nesse nível de comparação. E aí, o que eu trago para nós agora, para a gente pensar um pouco, alguns questionamentos para nós refletirmos, para a gente olhar aqui para a gente mesma. Olha, eu quero dizer para vocês que o que eu trago para vocês é de experiências da Paula. Eu faço isso. Inclusive, gente, tá aqui, ó. Para quem acha que não, ó, meu diáriozinho de bordo. Aqui eu vou escrevendo as minhas impressões. Eu vou escrevendo aquilo que eu estou conversando com vocês e compartilhando com vocês. Eu escrevo, eu respondo as perguntas. Eu tenho o meu momento para olhar para dentro de mim, a minha pausa. Então, eu quero te fazer estas perguntinhas aqui. Anote e depois no seu diário de bordo, converse com você mesmo e responda. Quais são as flores do meu jardim neste momento da vida? Ou seja, minhas qualidades, as minhas conquistas, os meus pequenos avanços, as minhas alegrias, aquilo que ontem eu fazia e hoje eu não estou fazendo. Escreva. E quais são os meus galhos secos? Que galhos secos eu ainda tenho que precisam ser, não é cortados, cuidados. Ou seja, que eu preciso de pausa, que eu preciso descansar, que eu preciso olhar com carinho. Outro, e quais são os brotos novos? Ou seja, o que está nascendo em mim?
Quais são as ideias? Quais são as minhas forças? Quais são as mudanças que aconteceram nesses últimos meses? Ou esta semana? Ou esses dias? Anote e celebre e honre esse momento que você está vivendo. Gente, eu aprendi e tenho uma surpresa para vocês breve, né? Mas a gente está escrevendo um capítulo de um livro, né? A partir da mentoria que eu faço. E esse capítulo, ele tá tão recheado de coisas divertidas da minha vida, mas também das minhas conquistas, das minhas dores e daqueles momentos que eu digo, vale a pena a gente continuar crescendo, vale a pena a gente se conhecer. É doloroso? É. Dá um certo medo? Dá. Olhar para o espelho, se enxergar e ver quem você é. Mas a coisa mais maravilhosa é quando a gente olha para cada um desses passozinhos que a gente já deu e a gente comemora com alegria. Outra coisa, a gente vai falar dentro do diário de bordo, você vai colocar onde a comparação está me ferindo. Em quais momentos eu mais me comparo? Com quem eu costumo me comparar? O que essa comparação tenta me dizer sobre mim, não é sobre o outro. E o que ela está me roubando, essa comparação. E, para finalizar, dentro desse nosso diário de bordo, eu te convido a, inclusive, esse exercício é do próprio livro, do próprio Fred, né? De Fred Elboni. E eu achei legal trazer para vocês. Esse exercício você vai... É uma atividadezinha bem tranquila, rapidinho, que dá para fazer. Vai levar no mínimo uns 5 minutos. Você vai escrever tudo que você faz que faz te sentir bem. Tudo. Ah, eu me sinto bem quando eu tomo água, eu me sinto bem quando eu respiro fundo. Vai anotando aí tudo que você se sente bem quando você faz. Depois... Essa é uma proposta dele, eu achei muito interessante. Depois que você fizer tudo isso, e toda vez que você estiver se comparando, percebendo que está se comparando, você vai parar de novo mais 5 minutos fazendo. Você vai escrever qual atividade você vai praticar. Ou seja, você vai olhar para tudo que você já escreveu que te faz bem. E você vai tirar uns minutinhos e vai pensar, né? Toda vez que você pensar em comparar com alguém, você olha para essas atividades ou então escreve mais outras que te faz bem. Isso vai fazer você se sentir melhor, vai te inspirar a você celebrar com as suas conquistas onde você está. Então, lembre-se do seu jardim o tempo todo. Lembre de honrar a sua vida o tempo todo. Você é um presente de Deus. E quando Ele nos deu esta oportunidade de viver, Ele nos deu uma grande responsabilidade. Fazer que essa vida vale a pena, que essa vida tenha propósito, tenha leveza, tenha amor e que você transborde. Eu gosto dessa frase. Quem se lembra do Conex, quando eu fazia, né, na minha página, todos os dias da manhã, eu dizia, tudo começa de dentro para fora, começa do lado para dentro, do lado para fora e começa de dentro para cima e de cima para dentro. As nossas relações. Nós somos um ser tão perfeito e precisamos cuidar deste ser. Então, eu convido vocês a esse nosso tema de comparação, a você se permitir a florescer no seu ritmo. Não existe beleza maior que tem do quando a gente tem a clareza da verdade de quem somos, de quem você é, tá? E quando você sentir o peso da comparação, o que você vai fazer? Você vai voltar para o seu jardim e vai olhar para as suas folhas, os seus galhos, os seus brotos, as suas flores e você vai se lembrar. Você não precisa ser jardim de ninguém. Você só precisa ser fiel ao seu jardim. Até a nossa próxima sexta-feira.